Queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais esse momento, Senhor, que estamos tirando, Senhor, para estudar a tua palavra, Deus. Ó Pai, venha, Senhor, abrir a mente de cada um de nós, ó Pai, que possamos, Senhor, aprender, Senhor, reter, Senhor, tudo aquilo de bom, Senhor, que o Senhor tem para nós, ó Pai. Abençoe nosso professor, Senhor, dando ele sabedoria, Senhor, dando graça para que ele possa, Senhor, transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, agradecemos por esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos na nossa segunda aula de metodologia científica. Como eu falei, essa matéria ela é uma das matérias mais técnicas que existe, bem pesada. É muita leitura que tem aí, tem muitos exemplos colocados na apostila, que não há necessidade de ler tudo aqui na sala de aula, mas seria bom se os irmãos lessem em casa. E também se os irmãos pudessem ler essa lição e ter algum questionamento e apresentar na próxima aula, talvez ficaria uma aula mais rica. Isso vai ao critério dos irmãos. Essa matéria mais é leitura mesmo. Como eu falei, vamos tentar aplicar aqui o pensamento nessa questão metodológica no nosso estudo teológico, estudo bíblico, para não ficar tão pesado. É uma matéria assim, tão puxada e ver o que nós podemos fazer aqui. Nós estudamos até o terceiro, o texto 3 até o ponto de número 3 aí, e falamos um pouco a respeito do delimitação da unidade da leitura. Começamos a falar, mas o tempo já havia avançado, então falamos bem pouco. Na página de número 10, para ficar mais fácil para os irmãos, na página número 10, lá embaixo da delimitação da unidade da leitura. Aqui o pastor coloca assim: a primeira medida a ser tomada pelo leitor é o estabelecimento de uma unidade de leitura. Unidade é um setor do texto que forma uma totalidade de sentido. Toma-se uma parte que forma certa unidade de sentido para que se possa trabalhar sobre ela. O que o pastor quer mostrar aqui, que de acordo com a metodologia científica para aprender algo, nós devemos escolher uma quantidade de texto para que possamos trabalhar sobre ele. E aplicando, como eu já disse, para a nossa área de teologia, ou seja, a Bíblia, algum outro livro, ou até um livro teológico, nós vamos organizar um assunto ali que ele seja completo para que possamos estudar aquele assunto e não ficarmos perdidos. Não podemos iniciar uma leitura em uma parte, partir para outro lado, pular para outro lugar e esquecemos de traçar ali um plano certo, de maneira que possamos iniciar, colocar essa unidade, ou seja, essa quantia que nós interessamos ler por dia ou estudar, seja aquilo que você está preparando naquele momento, seja para uma aula, seja para a sua devocional mesmo, você deve preparar uma quantidade de material que você quer estudar. Concernente à Bíblia, você poderia dividir a Bíblia em capítulos, por exemplo, se a Bíblia, como o livro, vou pegar, por exemplo, o livro de Atos, que tem 28 capítulos, você pode ler ele de 4 vezes de 7 capítulos, ou fazer uma divisão. Você pode também preocupar em ocupar com a história de um personagem ali, uma certa porção, e levar toda aquela leitura, ocupando toda aquela, para que você não se perda na leitura. O livro de Gênesis, por exemplo, você pode também dividir, ocupar-se, como o livro de Gênesis é um livro que trata bastante a respeito de personagens, a história de alguém, você pode ocupar com aquilo também. Então, você vai dividir a leitura para que você não se perca no momento que você está lendo. Você vai delinear isso aí, e sabendo que você vai fechar aquele assunto com aquela personagem ou sobre todo esse assunto, porque se nós pegar, tem livros da Bíblia que dá para pegar e ler numa leitura só, mas tem livros que nós temos que dividir, como o livro de Gênesis, não vou falar que é impossível, se a pessoa te quiser, ele consegue ler os 50 capítulos por dia, porém, vai ficar muito cansativo, às vezes não vai absorver muita coisa, mas se ele puder dividir esse livro em porções para que ele possa
ter condição de aprender mais fácil, claro que isso ajudaria bastante. Então, esse é o pensamento aqui nessa parte da metodologia. Ele fala: o estudo da unidade deve ser feito de maneira contínua, evitando-se intervalo de tempo muito grande entre as várias etapas de análise. Então, ou seja, para quem tem o hábito da leitura, que quer organizar a sua leitura ou o seu material nisso aí, ele não pode também, por exemplo, preparou hoje algo e passa 2, 3 semanas sem pegar o material. Isso seria na aula secular. Mas na questão nossa, teológica, nós não podemos, de forma alguma, começarmos a ler um livro da Bíblia hoje, e lemos ali 5 ou 7 capítulos da Bíblia e só voltamos a ler daqui 30 dias novamente. Então, como nós não temos o hábito, nós não vamos continuar. Por exemplo, se você começou a ler hoje, leu 7 capítulos, continuou amanhã, você vai lembrar das coisas que você leu. Agora, se você ler 7 capítulos do Evangelho de Mateus hoje e só ler mais 5 ou 7 no mês que vem, você já vai ter esquecido o que você leu no dia de hoje. Então, o que o pastor quer mostrar é que nós não devemos fazer intervalos longos nessas etapas nossas de estudo. Quando formos ocupar com uma leitura, com preparar um material para estudarmos, que preparamos e dividimos em porções, para que possamos estudar, não ficarmos cansados, conseguir alcançar o nosso objetivo e no outro dia continuar, para que não se torne enfadonho. E de forma alguma criar esse intervalo tão longo, porque mediante esses intervalos tão longos, a pessoa pode até desanimar de ler. Ele vai colocar esse intervalo longo e vai sempre adiando, adiando e adiando, e ele nunca volta à leitura. Aí, quando ele assustar, já passou muito tempo até que ele volta novamente, aí ele vai ter que pegar tudo do início de novo e começar a fazer. Porque o estudo que nós, como estudantes da Bíblia, isso é um hábito que nós criamos, criamos um hábito, traçamos um plano para estudar a Bíblia, para colocar livros entre a Bíblia no nosso devocional, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos alimentar melhor nossa alma e aprender para que possamos ensinar. Então, isso tem que ser algo no nosso cotidiano, sempre fazer parte da nossa vida todos os dias. Não podemos viver uma vida de leitura, simplesmente eu quero ler um capítulo hoje, aí eu leio um capítulo da Bíblia hoje, vou ler outro só daqui uma semana, ou daqui um mês, e assim por diante. Então, o que o pastor quer mostrar é que nós podemos sim ter intervalos, porém que não sejam longos. Um dia, 2 dias, 3 dias, e voltamos novamente à nossa leitura, à nossa dedicação ao tal livro que estamos lendo. Aí fala assim, análise textual, para fazer uma análise daquilo que estamos lendo. Ele coloca aqui embaixo assim, a finalidade da primeira leitura é uma tomada de contato com toda a unidade, buscando-se uma visão panorâmica, uma visão de conjunto do raciocínio do autor. O que o pastor quer mostrar aqui, essa questão da análise textual, é que antes que você for. Aqui está falando da leitura de um livro. É claro que se você for pegar um livro hoje, dependendo do autor, você vai conseguir pesquisar sobre a vida dele. Dependendo de outros, nós vamos ler numa resenha crítica atrás do livro ali algo muito pequeno a respeito dele, se ele é um filósofo, se ele é formado, se ele é PhD, se ele é um bacharel em teologia, conforme os livros de teologia, se ele qual faculdade que ele formou. Então, um resumo muito pequeno. Concernente, irmãos, a estudar a Bíblia, é de muita importância que nós venhamos a ter uma visão panorâmica de todo o assunto daquele livro que estaremos estudando. Então, tem livros que vai requerer mais esforço para aprender a respeito de que o autor está querendo falar, para quem que ele está falando. Tem outros que já têm uma facilidade. Os profetas menores, por exemplo, com exceção do livro de Joel, que nós não sabemos em que época que ele escreveu e quem era o rei que estava no trono, alguns supõem ser o rei Joiada, porque ele assumiu o reinado com 8 anos de idade, e o sacerdote é que cuidava dele, então, melhor, do rei Joás, o sacerdote era o Joiada que cuidava dele. Então, e o livro do profeta Joel sempre se dirige ao sacerdote,
Alguns acreditam que seria no período do rei Joás, mas nós não sabemos se seria desse período ou não. E o livro do profeta Abacuque, que também não esclarece muito bem qual foi o período que ele escreveu, mas no decurso do livro dá-se a entender que ele escreveu no momento que a Babilônia estava invadindo Jerusalém, e ele chegou até ver a primeira invasão em Jerusalém. É, os demais livros são de facilidade, são bem fáceis para entender, é só você assimilar quem é o rei que está no trono, quem é o sacerdote, qual o reino que era, se era norte ou sul, fica muito fácil. As cartas de Paulo, se você entender, ter essa visão panorâmica dela sobre para quem que ele escreveu, que na maioria das cartas está escrito lá, com exceção da carta de Timóteo, a carta a Tito e a Filemon. Mesmo assim, se você for observar, Filemon pertencia à igreja de Colosso. Então, aquela carta foi enviada a Filemon e possivelmente ela foi lida na igreja de Colosso. As duas cartas de Timóteo, ele era pastor em Éfeso, se implica que foi para a igreja de Éfeso. E Tito, como lá na carta de Tito deixa claro que ele era pastor em Creta, essa carta foi enviada às igrejas que existiam em Creta, que estava debaixo da autoridade pastoral de Tito. Então, se você conseguir identificar isso, identificar esse tipo de coisa, vai facilitar na leitura da Bíblia. E ter essa visão panorâmica do assunto, da doutrina que quer ensinar, para quem foi enviado, para onde foi enviado, tudo isso facilita para nós nessa questão de métodos para compreender a leitura bíblica. Nós, quando estudamos introdução ao Novo Testamento, introdução ao Velho Testamento, tudo isso ajuda. Quando estudamos sobre evangelhos, temos uma visão panorâmica, nós devemos sempre observar essas coisas quando estamos passando por determinadas matérias, como nós estudamos aqui na matéria do curso básico em teologia sobre evangelhos, passamos a respeito sobre profetas maiores, profetas menores, sobre as epístolas paulinas 1 e 2. Então, tudo isso ajuda para que nós venhamos a entender melhor essa parte da metodologia e organizamos melhor o nosso estudo. E o que o pastor quer mostrar aí, nós devemos ter uma visão panorâmica de tudo aquilo que nós estamos dedicando a estudar, seja um livro ou seja a Bíblia, seja um livro de secular. Se nós não tivermos essa visão, nós não vamos conseguir alcançar o objetivo. Na escola secular, a tendência de um aluno, além de ele aprender, é que ele possa adquirir boas notas. Na nossa questão, exige um pouco mais, que nós temos que aprender, aplicar em nossas vidas, viver aquilo ali e para poder ensinar. Então, quando nós vivemos e passamos adiante, requer mais responsabilidade. Por isso tem que ser um estudo mais minucioso, mais preocupado com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Então, essa questão da visão panorâmica a respeito de todo o assunto que contém o livro ajuda bastante. O pastor mostra mais na página de número 11, no primeiro parágrafo, assim: o primeiro estabelecimento a ser buscado são os dados a respeito do autor do texto. Como eu falei, isso ajuda muito quando você consegue saber a formação do autor do texto. Isso estou falando da questão secular. Você vê a linha de pensamento dele, sobre o que ele gosta de falar, sobre o que ele gosta de defender, seja ele na área da filosofia, da psicologia, na área da geografia, seja qualquer área. Agora, na área bíblica, concernente, como eu já disse, a Bíblia, você vai estudar sobre a vida daquele escritor da Bíblia, por exemplo, Moisés. Você tem que entender quem foi Moisés, por que que Moisés escreveu daquela forma, por que Moisés utilizou determinadas linguagens nos seus livros, é, a época que ele escreveu, e esse tipo de coisa, qual foi o período que ele escreveu, por que que parece que tem coisas que repete, na verdade não parece, repete no livro de Deuteronômio, por que que ele repete coisas do Êxodo e do livro de Levíticos, quem era o público que ouvia Moisés, e acima de tudo, quem era Moisés. Por exemplo, um dos homens da Bíblia que tem um currículo muito largo do que foi bastante, que escreveu bastante na Bíblia, foi o próprio Moisés, apesar que o escritor os Hebreus nos retrata bem pouco a respeito da vida dele também. O que nós temos mais é no capítulo 7 do livro de Atos, quando a pregação de Estevão, ele fala que Moisés ele era conhecido de toda a ciência do Egito,
que ele foi um cara criado na corte, então nós vamos aprender. E outras coisas que achamos em histórias extras bíblicas, como de Flávio José, que boa parte ali é, tem acréscimos e eu creio que algumas invenções, porque não tem outros respaldos históricos que corroboram com o pensamento de Flávio José, mas mesmo se você também for inteligente o bastante, você pode ler o que Flávio José falou, pegar o que é bom e aquelas demais coisas, se você queira colocar no ensinamento, você pode falar de acordo com o pensamento de Flávio José. Isso aconteceu. E já o apóstolo Paulo, nós vemos, irmão, pela própria Bíblia, a Bíblia ela traça uma biografia extraordinária da vida do apóstolo Paulo. Então, se você entender isso de Paulo, quem foi Paulo, Paulo dá um pequeno, na carta aos Filipenses, ele, como diz os pastores, ele dá um pequeno ali um ensinamento a respeito do seu pedigree, quem ele foi, como ele se formou, de que tribo que ele pertencia, a sua maneira de pensar religiosa. Tudo isso ele apresenta ali. E tendo isso em mente, isso ajuda a gente a interpretar os escritos de Paulo. Quando nós compreendemos quem foi Paulo, quando você entende quem foi João, João que escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas e escreveu o livro do Apocalipse. Então você vai entender esse João, que era o mais novo dos apóstolos, foi o único que permaneceu na crucificação, quem esteve presente no pretório romano, diante do Sinédrio, quando Jesus foi julgado, ele foi quem chegou primeiro depois entre os discípulos, que as mulheres chegaram primeiro, mas entre os discípulos ele foi o primeiro a chegar no túmulo e foi o último apóstolo a morrer e morreu de morte natural, de acordo com a história. E outras coisas que aconteceu com ele, algumas histórias extra-bíblicas, como o próprio Eusébio de Cesareia conta. Então, isso vai ajudar a interpretar. Se você souber para quem que ele escreveu, por que ele escreveu naquela época, por que o Evangelho de João, eu não sei se os irmãos já repararam, ele é completamente diferente dos demais evangelhos. O tipo de linguagem, a teologia é diferente, é uma teologia mais rica. Então, tudo isso ajudará a gente a compreender o que nós estamos estudando. No segundo parágrafo, ele fala assim: ó, deve-se assinalar a seguir o vocabulário. Trata-se de fazer um levantamento dos conceitos e dos termos que sejam fundamentais para a compreensão do texto ou que seja desconhecido do leitor. E isso, irmãos, não sei se os irmãos já repararam nos evangelhos, os evangelhos, eles tratam isso. Por exemplo, os evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de Marcos, ele traz uma linguagem completamente diferente do Evangelho de Mateus e de Lucas. Por que que ele traz diferente? Porque Marcos ele escreve para os romanos. Se os irmãos observar, Mateus utiliza a linguagem para os hebreus, para os judeus, que ele escreve direto para os judeus. Então, quando ele se trata de dinheiro, ele não trata como Marcos. Ele usa a moeda que o povo utilizava na época. Já Marcos, como ele escreve para os romanos, ele usa em latim, ele fala denário, ele não fala, ele usa a linguagem que o povo falava algumas coisas. Por exemplo, aquele endemoniado de Gadara. Marcos é o único que fala que o nome quando Jesus pergunta que falou qual o nome que ele tinha era Legião. Por que que Marcos preocupou? Porque Legião é a linguagem que o pessoal de Roma entendia. Como ele escreve o seu evangelho direto para os romanos, ele utilizou essa linguagem para que eles entendiam. Com a legião equivalia uma certa quantia de soldados, alguns acreditam entre 6.000 soldados romanos, isso equivalia a uma legião. Então, por isso, Marcos ele utiliza determinadas linguagens. Isso ajuda a nós a interpretar. O pastor quer mostrar que isso ajudaria qualquer leitor de qualquer livro a interpretar aquilo que ele está lendo, absorver melhor. Para nós que estudamos a Bíblia, quando você observa isso, eu não sei se os irmãos já observou, em Mateus, naquela passagem que Jesus ele exclama Eloi, Eloi, lema sabachthani, em Marcos está escrito diferente. Ele não fala Eloi, ele fala Eli, Eli, lema sabachthani. Não sei se os irmãos já repararam isso. Então, é diferente. Então, esse tipo de coisa. Há contradição? Claro que não, não existe contradição nenhuma. Um simplesmente falou no hebraico e o outro escreveu no aramaico. Não há dificuldade nenhuma disso aí. É coisa simples. Por exemplo, um fala Gólgota, o outro fala Calvário.
Há erro aí? Não. Gólgota e Calvário é só a linguagem que é diferente. Uma é em grego, melhor, uma é em aramaico e a outra é em latim. É simples. E para os irmãos, porque tem pessoas que falam, ah, mas tem contradição. Não tem contradição. E os evangelhos, se você observar, você vai encontrar esse tipo de linguagem, coisas que um colocou mais do que o outro. Por exemplo, uma pergunta simples aqui. Se alguém souber, fala assim com a mão. Quantas vezes o galo cantou quando Pedro negou Cristo? Quantas vezes? Alguém abre o áudio e fala. Não, Pedro negou 3 vezes. O galo cantou quantas vezes? O galo. A irmã falou uma, o Elvis falou duas. Mais E tem, alguém? e tem evangelista que fala duas. 2 vezes. Isso é para os irmãos observar. Marcos, ele não contradizeu em nada, porque o evangelho de Lucas e de Mateus fala assim: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Porém, Marcos foi específico. Ele falou assim: antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. Então, o galo cantou 2 vezes, irmã Fabiana. Irmã Glaucia, foi 2 vezes que o galo cantou. Só no evangelho de Marcos que tem isso. Marcos é o único que especificou isso aí, porque os demais não preocuparam em especificar isso. Então, são coisas, irmãos, a observar que ajudam a interpretar. Como eu falei, o Evangelho de João é o único que dá de qual farinha que era feito o pão que foi multiplicação, o pão que foi multiplicado na primeira multiplicação. Ele fala que é de cevado. E era de costume naquela época eles fazer pão com trigo, porém o pão que aquele jovem levava era de cevado. Então, alguns colocam esse tipo de coisa. Eu não vou entrar nos pormenores agora do porquê que o João resolveu falar sobre porquê que era o pão de cevado, porque senão vai gastar mais tempo. Mas então, os irmãos observam determinados vocábulos, igual eu estou falando, denário, legião, corban, que tem tudo no Evangelho de Marcos, coisa que não tem nos demais evangelhos. No Evangelho de Mateus, como ele escreve para os judeus, ele escreve muito tranquilo. Ele escreve numa linguagem só preocupando em provar profecias. Marcos escreve para os romanos, então ele utiliza muita linguagem em latim, a linguagem que o povo falava naquela época. E Lucas, como escreve para os gregos, ele só preocupa ser autêntico, ser verdadeiro com a história. Se os irmãos observar, Lucas, e inclusive Lucas traça uma genealogia de Maria e não de José. Já Mateus traça a genealogia de José, porque ele queria provar que Jesus tinha direito ao trono, por isso ele era rei. Já Lucas quer mostrar que Jesus é o homem perfeito e preocupou em traçar a genealogia de Maria, e ele termina a sua genealogia mostrando que Adão veio de Deus, mostrando que a perfeição só vem de Deus. E como os gregos julgavam que a perfeição vinha através do conhecimento filosófico, ele provou, através da genealogia de Jesus, vindo através de Maria, que não. Se os irmãos observar também no meio da genealogia de Mateus, ele mostra que ele traçou a genealogia vindo através de Davi e de Salomão. Já no Evangelho de Lucas, mostra a genealogia vindo de Davi e Natã, não de Salomão. Então, são pequenas coisas, irmão, que quando nós observamos, nós conseguimos interpretar melhor a Bíblia. Eu acredito que eu não quero acreditar com os irmãos que fazem isso, que soltam as genealogias da Bíblia. Que quando chega ali na parte da genealogia, pula, para não ter interesse de poder ler. E somente quando chega no livro de Crônicas, são 10 capítulos só de genealogia, pensa num negócio cansativo. Mas temos que estudar, temos que ler. Então, são pequenas coisas, irmãos, que ajudam o leitor a interpretar a Bíblia. Essas pequenas coisas que diferem, principalmente esses vocábulos que tem nos evangelhos. O outro parágrafo fala assim, ó, por outro lado, o texto pode fazer referência a fatos históricos e outros autores, e especificamente a outras doutrinas, cujo sentido no texto é suposto pelo autor, mas nem sempre conhecido do leitor. Aqui o pastor coloca uma coisa relacionada a livros seculares. Nós sabemos que existe, sim, na Bíblia, realmente, às vezes ela está falando de alguma coisa e retrata fatos históricos. Mas citar outros autores na Bíblia, são poucos que fazem isso. Como, por exemplo, no livro de Jeremias, ele cita Miqueias, e no Novo Testamento é bastante normal nos evangelhos citar, principalmente no Mateus, os cumprimentos das profecias. Mas uma das coisas interessantes que ele fala aqui de questão de doutrina. Se os irmãos observar, irmãos, doutrina nas cartas de Paulo,
ela não difere. Quando ele começa a falar de uma doutrina, ele segue um padrão. Ele não muda. A carta de Paulo sempre ela é dividida assim: teologia no início e prática no final. Se os irmãos observar, a carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, é pura teologia, explicando quem é Deus, o que Deus fez por nós, que Deus quebrou barreira de separação, que Deus amou todos os homens, que Deus nos predestinou para ser santos, que Cristo veio e lançou por terra toda a divisão de judeu com gentil, que todas essas coisas não existem mais. Do capítulo 4 a seguir, ele começa a ensinar que deve haver unidade na igreja, que o povo deve trabalhar em conjunto, que o pessoal deve orar um pelos outros, que o povo deve afastar do pecado, que o povo deve se revestir do novo homem. Então nós vemos que primeiro ele ensina teologia, depois ensina a prática. A carta aos Romanos, se você observar, do capítulo 1 ao 7, é teologia, explicando sobre o pecado, que todos pecaram, que o homem não tem poder de vencer o pecado, a não ser pela graça de Deus, que o homem ele caiu junto com Adão. Então ele explica o do capítulo 1 ao capítulo 7 a respeito do pecado, que todos os judeus pecaram, que todos vamos pecar. Do capítulo 8 a seguir, ele mostra como nós vivemos debaixo da lei do Espírito. Por isso, nós não podemos mais viver na prática do pecado. Então, toda a epístola de Paulo, já Pedro, ele mescla doutrina com prática, e ao mesmo tempo que ele está falando de doutrina, logo já embaixo ele já mostra que nós temos que praticar aquela doutrina. Ele não tinha uma didática tão extraordinária como do apóstolo Paulo, mas essa questão na Bíblia, vai ser muito difícil você achar um livro da Bíblia, principalmente na carta do apóstolo Paulo, que ele não está tratando somente de um assunto específico. Por exemplo, a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo está tratando de uma questão na igreja que existia de arrogância entre os irmãos e de disputa. Por isso que ele mostra no capítulo 2 que Cristo ele deixou a sua glória e não usou o direito de ser Deus, mesmo que ele poderia usar, mas ele não preocupou com isso. E ele até usa o termo usurpar. Jesus não estaria usurpando nada. Ele é Deus eternamente. Porém, o apóstolo Paulo mostra que o ensinamento de Cristo na humildade para o povo daquela época e para nós é o exemplo principal. Se ele, sendo Deus, ele fala que em forma de Deus, ele trazia a natureza de Deus, sendo Deus todo-poderoso, ele não teve por usurpação, ou seja, ele não usou esse direito que ele tinha de ser Deus, e ele deixou a sua glória, ele poderia. Quando ele está falando, ele não usou. Ele não usou de usurpação, ou seja, ele não questionou, eu não vou descer, eu vou ficar aqui, porque eu não vou deixar minha glória, eu não vou deixar a minha eternidade, eu vou fazer o quê no meio de que povo? Não. Ele veio e se fez homem e morreu por nós, mostrando humildade, mostrando respeito, mostrando submissão, não que Jesus tem que Deus, o Deus Pai é maior do que Jesus, que no céu não existe esse tipo de coisa, mas existe questão de autoridade, de hierarquia. Deus, ele como pai, ele enviou o seu filho, Jesus obedeceu. Os irmãos estão entendendo? Então, esse tipo de coisa, irmãos, a carta de Paulo ensina com muita clareza. Ele não tem complicações de doutrina. E isso facilita para nós. O pastor mostrou aqui, através desse outro parágrafo aqui, que pode existir em livros que estamos lendo alguns tipos de doutrina que diverge ali, ou que muda de doutrina, mas o apóstolo Paulo ele é muito específico. Os demais apóstolos, se você observar, o Evangelho de João, a primeira carta de João, ele trata ali a respeito do amor na igreja, ele aborda toda essa questão de Cristo e o amor dentro da sua primeira carta, e ele não se perde. Na segunda carta, ele está tratando de um assunto específico, ele não se perde. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, mostrando que o povo daquela época deveria perseverar devido a tantas dificuldades, ele também não se perde no assunto. Ele mostra que há uma necessidade de perseverar em meio às dificuldades. Então, dentro do questão bíblica, nós temos essa sorte de que ela não difere, ela não muda de um assunto para o outro. Pode, às vezes, até parecer, que às vezes nós estamos lendo alguma coisa e, de repente, parece um versículo no meio ali que parece que não encaixa no assunto. Isso eu não sei se aconteceu com os irmãos, de você estar lendo assim, de repente parece um versículo que parece que não encaixa no assunto, mas que nós temos que observar melhor. Talvez ele está relacionado a um versículo um pouco mais acima e não aquele que está abaixo dele. Vocês vão estar entendendo? Então, se nós observarmos todo o contexto, todo o pensamento doutrinário, vamos chegar a uma conclusão correta.
Então, esses tipos de coisa nos evangelhos, nas cartas de Paulo, isso não ocorre. No livro do profeta irmão Jeremias e no livro do profeta Isaías, realmente nós temos algumas, principalmente o profeta Jeremias, temos algumas dificuldades porque ele não segue uma ordem cronológica dos fatos, e tampouco o livro de Daniel. Eu não sei se os irmãos já observaram, o livro de Daniel, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 6, seguindo uma sequência histórica. Do capítulo 7 ao capítulo 12, como está relacionado a profecias, ele não segue uma sequência histórica. No capítulo 6, ele está falando do rei Dario, já era o Império Medo-Persa. No capítulo 7, ele já volta para o rei Belsazar, que era filho ou talvez neto de Nabucodonosor. Então, se ia supor que ele já não voltaria mais a falar de Belsazar, mas ele volta. Então, ele não segue uma sequência cronológica. E se você observa, isso te ajuda. Mas no Novo Testamento nós temos muita facilidade com essa sequência. O Pentateuco, por exemplo, nós temos uma facilidade muito grande com essa sequência que não varia. Mas os livros proféticos, realmente, principalmente o Daniel e Jeremias, ele muda bastante de assunto. Quando ele está num assunto, de repente ele já passa para outro, volta para um determinado assunto. Se a pessoa não observar a introdução ali do capítulo, ele fica perdido. Ele fica meio perdido. O outro parágrafo fala assim, ó, esses esclarecimentos são encontrados em dicionário, texto de história, manuais didáticos ou monografia especializada. Enfim, em obras de referência das várias especialidades. O que o pastor quer mostrar aqui é que nós temos documentos, irmãos, nós temos materiais vastos em nossas mãos que podemos pesquisar para poder aumentar o nosso conhecimento na área da metodologia, na área da didática, organizar os nossos pensamentos, os nossos estudos, nossas pregações. E no caso aqui da apostila, está mostrando que as pessoas têm dicionário, têm textos históricos, basta pesquisar, seja na biblioteca ou na internet, ele vai conseguir chegar a um documento que vai ampliar sobre aquilo que está estudando. Hoje, irmãos, para nós que estudamos a Bíblia, hoje nós temos a facilidade. Nós temos a internet, nós temos um número enorme de livros escritos na língua portuguesa hoje em dia. Hoje a pessoa já lança um livro aqui nos Estados Unidos, não demora muito, o livro já está em português, somente se o livro for bom, for muito vendido, está em português. Um escritor americano aqui que escreve livros, e quase todos os livros dele, a CPAD compra, que na verdade acho que ela até comprou mesmo a edição dos livros dele, do Max Lucado. Os irmãos sobre o Max Lucado para lançar um livro aqui hoje, que ele já vai estar com menos de um mês já na língua portuguesa e já sendo vendido. Porque hoje nós temos essa facilidade. Antigamente, como eu já falei, antigamente tudo era muito difícil. Além da internet que nós não tínhamos, os livros eram muito caros, nem todos os livros que a gente precisava a gente achava. Às vezes tinha que encomendar uma quantia muito grande de livros na faculdade, nem todos os alunos queriam comprar, e boa parte das vezes perdíamos a oportunidade de comprar um livro porque só vendia uma certa quantidade. Então, tudo era muito difícil. Hoje nós temos, irmão, uma condição muito grande de pesquisa, seja na internet, você vai ali e escreve sobre um assunto, por exemplo, sobre a vida do apóstolo Paulo, você vai ter várias pessoas ali com estudos bons, outros com estudos mais ou menos, outros muito ruins, falando a respeito de Paulo, de todos os tipos de linha de religião e todos os tipos de pensamento, de bons teólogos, maus teólogos, teólogo liberal, teólogos certos com as coisas de Deus. Nós vamos encontrar um vasto número de material para o nosso elevo na casa do Senhor. Então, todo esse material de pesquisa, irmãos, hoje em dia está fácil para o nosso alcance. Eu continuo dizendo para os irmãos que seria melhor investir em livros. Eu, particularmente, gosto muito do formato papel, não tenho muita paciência com a internet. Para mim, tem que ser uma pesquisa muito rápida na internet. Eu começo a ler e já desanimo. Eu prefiro o papel. Se eu souber que tem um livro que fala sobre o assunto, eu vou lá e compro e pesquiso no livro. Além de eu ter um material na minha casa a respeito do assunto, possivelmente, para mim, é bem melhor pesquisar assim. Eu não sei da parte dos irmãos, eu só pesquiso na internet, irmãos, coisa rápida. Eu não tenho. Tem pessoas que conseguem pesquisar na internet, vai para um lado, vai para o outro, pesquisa, consegue ampliar o seu conhecimento. Isso é bom. Tem pessoas que têm essa facilidade, tem outros que não. Então, para que nós possamos ter os documentos guardados em casa, seria bom comprar livros.
mas para aquele que gosta de pesquisar na internet, maravilhas, que faça conforme for melhor para ele. Então, nós temos isso, irmão, temos hoje essa variação de documentos que nos ajuda a enriquecer o nosso conhecimento. Esse é o assunto principal que o pastor quis passar nesse ponto aqui. No terceiro ponto, ele fala análise temática. Aí ele fala assim, ó, análise temática procura ouvir o autor, aprender, sem intervir nele, o conteúdo da sua mensagem. Essa questão, irmão, temática, nós até já passamos pela questão do sermão temático, é quase a mesma coisa. Você vai descobrir o tema principal que o autor quer transmitir naquele assunto, naquele livro ou naquele capítulo, para que você possa aprender. Se você tiver essa dificuldade com isso aí, vamos ter dificuldade com o restante do livro. Nós temos que ter essa capacidade de identificar isso. Qual é o tema principal daqui? Porque temas no livro não pode ter só um, mas pode ter vários temas num livro da Bíblia. Então, nós temos que entender. Hoje, nós temos a facilidade com essa questão didática que alguns estudiosos da Bíblia dividiu ela para nós, aí, colocando esses subtítulos na Bíblia. Isso ajuda bastante. A Bíblia de João Ferreira de Almeida, quase todas têm isso, esse subtítulo escrito em negrito. Então, isso já ajuda você a identificar sobre o que está sendo falado naquele capítulo, naquele assunto, naquele parágrafo. Então, esse é o pensamento aqui. Nós temos que identificar, aprender esse assunto para compreender o conteúdo da mensagem. O pastor vai colocar assim, ó, praticamente trata-se de fazer ao texto uma série de perguntas cujas respostas fornece o conteúdo da mensagem. Eu não sei se os irmãos fazem assim. Quando estou estudando a Bíblia, eu faço perguntas. Por que aquilo está escrito daquela forma? Por que ele escreveu aquilo ali? E nessas perguntas que eu faço, me leva a pesquisar. E a pesquisar tanto no contexto imediato, como no contexto remoto. Que às vezes você vai achar um contexto para determinados assuntos longe, talvez de outro livro da Bíblia. Talvez algo que está lá no início do Novo Testamento, você vai achar um contexto dele lá no Novo Testamento, lá no final. Por exemplo, uma passagem muito comum na Bíblia, que as pessoas falam, que Jacó roubou a primogenitura do seu irmão. Bom, Jacó, ele roubou a primogenitura do irmão dele? Quem concorda, faz assim com a mão. Se ele roubou. Ele roubou? Não? Eu também creio, eu vejo pela Bíblia que não. Porque diz a Bíblia que o irmão dele veio com fome e ele falou: eu te dou comida, mas eu te dou em troca da primogenitura. O que o irmão dele disse? Olha, eu estou faminto, você acha que a primogenitura me importa agora? Ele não estava preocupando com a primogenitura. Só que aí as pessoas confundem o nome de Jacó, fazem uma bagunça com o nome de Jacó. Eu creio que os irmãos já ouviram, se alguém tem esse pensamento aí, muda a partir de hoje, que Jacó não significa enganador em lugar nenhum. Jacó não significa enganador. Jacó significa aquele que suplanta. Aí a pessoa fala assim, eu já vi a pessoa falar, Jacó era suplantador. Aí eles colocam ênfase na palavra suplantar, irmão, não é enganar. Suplantar é pisar para alcançar um posto mais alto. E não é pisar, tipo assim, pisar na covardia. Quer dizer, quando você conquista, calcando as coisas. Isso é suplantar. E por que ele recebeu o nome de Jacó? Porque ele nasceu agarrado com o cunhado do seu irmão, implicando que ele queria sair primeiro. Ele já era promessa de Deus que Jacó herdaria o primeiro lugar. Já era promessa de Deus. O que Deus falou para Raquel? O mais velho servirá ao mais moço. Então já era promessa de Deus. Segundo, o irmão dele vendeu. O engano foi com o pai dele. O pai dele saiu enganado. Isaac foi enganado por Jacó e por Rebeca. Agora, Jacó não enganou o irmão dele. Aí o irmão dele fez um trocadilho com o nome de Jacó. O nome de Jacó, irmão, no hebraico é Yaquev, que quer dizer aquele que agarra. Aí quando Jacó fala com o pai dele assim,
que ele foi para ser abençoado, e ele falou assim: quem é você? Ele falou: sou Esaú. Aí Isaac percebeu que ele foi enganado. Aí ele falou: seu irmão veio, pegou a bênção. Ele falou: não tem nenhuma bênção qualquer para mim. Ele falou: não. Ele falou assim: por um acaso não é o nome dele Jacó? Só que quando você vai no hebraico, a palavra lá é Yaakov, que quer dizer aquele que engana. Então, Yaakov e Yaakov não é o mesmo nome. Só que nós não observamos no português, mas no hebraico se observa. Então, no hebraico, ele fez um trocadilho com o nome do irmão dele. Aí as pessoas pegaram isso e colocam como se Jacó fosse enganador. E não é. Agora, outra coisa interessante. O escritor os Hebreus, irmãos, ele interpreta para nós. Fala assim, olha, que nós não devemos ser como Esaú, devasso. A Bíblia chama ele de devasso, de profano. Sabe o que é profanar? Profanar é quando nós não damos valor ao sagrado. É quando nós tratamos o sagrado de qualquer maneira. Então, profanar é isso. Fala assim, não seja profano como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu a sua primogenitura. Então, foi ele que fez. Os irmãos estão entendendo? Não foi Jacó que roubou dele. Ele vendeu para Jacó. Jacó foi esperto. Simplesmente disse. Ele sabia o que era. Jacó tinha entendimento do que era ter primogenitura. Já Esaú não estava nem aí com isso. Esaú não preocupava com isso. Esaú sabia, tipo, isso vai ser meu, não está me importando com nada. Jacó sabia o quanto isso era importante. Então, esse tipo de pergunta, irmão, já aconteceu comigo. Eu perguntar várias vezes sobre se Jacó enganou ou não o irmão dele. Por exemplo, perguntar uma coisa interessante que tem na Bíblia que a Bíblia fala assim, ó, que quando o homem estava construindo a torre de Babel, Deus disse: eu descerei e verei o que os homens fazem. Eu pensei assim, mas por que descer? Eu ficava perguntando, mas Deus está em todos os lugares, qual a razão do Moisés ter escrito que ele ia descer? Aí o texto, quando você vai no original hebraico, é tipo uma ironia. O homem disse que faria uma torre que chegaria ao céu. Claro que o céu ali não era o trono de Deus, mas alcançaria o máximo que eles pudessem para que eles não ficassem vulneráveis novamente a qualquer catástrofe que acontecesse na Terra, e o intuito de arrogância e de achar que eles podem traçar os próprios caminhos, em também desobedecer uma ordem cultural de Deus, que era espalhar para a Terra. O que Deus fez? Quando a Bíblia Moisés escreve que disse Deus e descerei e verei o que faz. É uma ironia. Deus, mano, ele já enche os céus e a terra. Ele não desce e não sobe para lugar nenhum. Ele enche os céus e a terra. O descer ali é na questão de mostrar o quão pequeno era o projeto humano do homem na Torre de Babel. Então, são coisas simples que às vezes nós criamos o maior problema com determinadas coisas da Bíblia, e perguntas que nós fazemos, irmãos, temos resposta na Bíblia. Se você fizer uma pergunta, por que Paulo escreveu isso? Por que Paulo ele escreveu tal coisa? Por que Jesus falou dessa forma? Por que está escrito assim no Evangelho e está escrito assim no outro? Por exemplo, não sei se os irmãos já observaram, o Evangelho de Mateus fala que Jesus, entrando na cidade de Jericó, encontrou dois cegos. E Lucas e Marcos falam que Jesus estava saindo da cidade de Jericó e encontrou um cego. Os irmãos já pararam para observar isso? Já fez pergunta se era dois, se era um, se era entrando ou se era saindo da cidade? Ou se alguém errou na escrever o texto? Os irmãos já pararam para observar isso? Por exemplo, o Evangelho de Mateus fala que Jesus estava entrando na cidade de Gadara e encontrou com dois demônios. Já Lucas e Marcos fala que ele entrava na cidade de Gesara e não de Gadara. E não é o mesmo nome, não, irmãos. São cidades diferentes. E parece haver erro. Os irmãos já pararam para prestar atenção nisso aí? São cidades diferentes, não é a mesma cidade. Então, vou deixar isso para os irmãos pesquisar depois, que eu não vou dar resposta também, não. Nem dos dois cegos lá entrando ou saindo de Jericó, e tampouco de Jesus ter entrado na cidade de Gadara ou Gesara, que são perguntas que nós temos que fazer para chegarmos a um conhecimento daquilo que estamos estudando. Somos estudantes de teologia, somos obreiros, somos ensinadores, então temos que pesquisar. E esse tipo de pergunta, irmãos, isso ocorre na escola bíblica, no estudo bíblico. As pessoas podem ter isso em mente e leu e não sabe, e vai recorrer em quem?
Aí eles falam assim: ó, lá tem o pastor Juarez que estuda teologia, então eu vou perguntar a ele. E uma das coisas que o povo que é que faz parte da membresia da igreja, eles vê nos obreiros, nas irmãs de oração, numa irmã que dá escola bíblica, é que ela tem resposta para tudo. É assim que eles veem a gente. Você tem resposta para tudo. Então, é claro que nós não temos resposta para tudo, né? Mas uma coisa é, irmão, esse tipo de coisa da Bíblia, nós devemos fazer as perguntas e nós mesmos responder. Buscar na Bíblia, buscar nos conteúdos históricos e tudo, para que possamos entender o que a Bíblia está falando. Aí fala assim, ó, em primeiro lugar, buscar-se saber do que fala o texto. A resposta a esta questão revela o tema ou assunto da unidade. Além, irmão, dessas perguntas que nós deveríamos fazer ao texto, e o pastor coloca aqui que o texto, de acordo, depender do livro que estamos lendo, traz resposta. Mas tem, como eu já falei, a Bíblia, ela traz resposta, mas nem sempre está no contexto imediato, está no contexto remoto. E aqui o comentário, o pastor mostra ainda que nós devemos buscar saber sobre o que o texto está falando. Como eu falei um pouco tempo atrás aqui, nós devemos entender sobre o que está falando o assunto. Quando você entende de que está sendo tratado o assunto, a respeito de quê, ou a respeito de quem, vai te facilitar interpretar aquele livro. Se for um livro da Bíblia, vai te ajudar bastante a interpretar. Por exemplo, cada carta do apóstolo Paulo tem um tema principal que ele trata. A carta aos Coríntios, para mim, a primeira carta aos Coríntios, para mim, é a carta mais fácil de interpretação. Por exemplo, se você detectar o problema de cada assunto que o apóstolo Paulo trata, te ajuda a interpretar a carta. Por exemplo, se você entender que no capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo está debatendo a questão de culto à personalidade, a infantilidade na igreja em escolher pessoas como representante deles. Alguns escolhiam Paulo, outros Apolo, outros Pedro, e tinha um grupo que falava que era de Cristo. Se você entender que esse assunto, tá, o capítulo 1 até o capítulo 4, na verdade, está retratando sobre esse assunto, vai te ajudar a interpretar a primeira carta aos Coríntios. Se você entender que o capítulo 5, o apóstolo Paulo está retratando de um pecado que existia na igreja e que o povo achava que eles eram maduros o suficiente para não tratar aquele pecado como a Bíblia ensina, você vai entender sobre o que Paulo está falando no capítulo 5. O capítulo 6, se você identificar que ali existia entre os irmãos pessoas que tinham problemas talvez de alguém que estava devendo o outro, problemas de litígio, e eles estavam indo no juiz do lado de fora da igreja para poder levar os problemas da igreja para os tribunais. E o apóstolo Paulo exorta eles dizendo que eles tinham capacidade de julgar aqueles problemas entre eles e resolvê-los sem levar para o ímpio. E eles não estavam fazendo. E daí por diante você vai ver que o capítulo 7 estava retratando de pessoas que queriam abandonar o casamento para dedicar-se à obra de Deus, mulheres que eram casadas com pessoas não crentes, queriam largar o marido não crente, outros achavam que o casamento, devido a um pensamento gnóstico, o corpo é impuro, então dois corpos juntos seria pior, porque então eles deveriam separar e viver sozinhos. Os que não eram casados achavam que nunca deveria casar, que eles deveriam seguir o celibatário. Então, esse tipo de coisa que você identificar no capítulo vai te ajudar a interpretar o capítulo com muita facilidade. Então, isso você tem que identificar, como o pastor está falando aqui. Você tem que saber sobre o que o texto fala. Se você fizer isso, vai te ajudar a interpretar aquilo que você está lendo. Você não pode pegar e sair lendo de qualquer maneira sem observar sobre o que está falando. Por exemplo, a carta aos Colossenses, ela traz uma linguagem bem polida, bem rebuscada. Não sei se os irmãos já repararam a carta de Paulo aos Colossenses, porque Paulo está tratando com um grupo de filósofos que, através de uma teologia judaica, eles criaram um certo ensinamento chamado gnosticismo. E esse pensamento gnóstico negava que Cristo é o Senhor e que Cristo é acima de todas as coisas. E eles faziam culto a anjos e acreditavam que existia um certo grupo de pessoas que eram os chamados iniciados, que só esse grupo tinha acesso a esses poderes. Os demais, eles escolhiam os ensinamentos desses poderes para ensinar para as demais pessoas. E eles ensinavam, como eu já disse, que o corpo não era bom, então eles negavam a ressurreição.
E o apóstolo Paulo vem ensinando que Jesus ele é maior do que os anjos, do que ele é criador dos anjos, que não há necessidade de culto a anjo, e que Jesus ele fala sobre a plenitude, a palavra plenitude do grego é a palavra que eles usavam muito, que é a palavra pleroma, que eles diziam que eles chegaram a um pleroma, a plenitude, que eles conseguiam ter acesso a esses rudimentos do mundo, que esses poderes elementares que eram os anjos, e eles tinham essa ligação direta com os anjos para trazer resposta ao povo. Então, eles criaram um problema muito grande na igreja de Colosso, que inclusive os estudiosos chegaram a dar um nome a esse estamento, chamando a heresia de Colosso. E o apóstolo Paulo escreve essa carta debatendo podemos dizer que seria um embrião do gnosticismo que, por final do século I e até os meados do século II, ficou muito forte, que os pais da igreja debateram bastante a respeito do gnosticismo. E se você conseguir identificar isso na carta aos Colossenses, a carta aos Colossenses vai ser muito fácil de ser interpretada. Se você observar que as cartas de Timóteo e a carta de Tito é uma carta pastoral, Calvino inclui também a carta a Filemon, por ser uma carta pessoal, você vai ter facilidade de interpretar. Se você observar que a segunda carta de Paulo aos Coríntios ela é como se fosse um desabafo do apóstolo Paulo em relação ao povo de Coríntios devido a uma das suas primeiras visitas lá, melhor, não a sua primeira visita, uma das suas visitas que ele teve em Coríntios, que podemos dizer que lá não ficou, o negócio ficou estreito lá, da maneira que ele tratou, da maneira dura, do erro que existia naquela igreja, que ele precisou de ir lá e tratar de maneira dura. A segunda carta é nada mais do que uma carta pessoal, um desabafo dele estar alegre por o povo ter lido a carta severa que ele mandou e ter mudado de vida. Então, esse tipo de coisa ajuda a gente a identificar bastante os textos bíblicos e interpretar corretamente a palavra do Senhor. É fazer perguntas para a própria Bíblia, buscar resposta na própria Bíblia. Se você fez pergunta para a Bíblia, você não pode buscar resposta em livros extras bíblicos. A Bíblia não tem resposta para todas as perguntas que nós fizemos para ela. Uma certa vez alguém aqui já ouviu falar daquele programa, faz assim com a mão, que existia antigamente, chamado Pinga Fogo, que era as pessoas se reuniam e vários repórteres, muita gente para poder fazer pergunta para o Chico Xavier. E uma vez, por vergonha nossa, me vai um pastor da Assembleia de Deus lá, não sei quem foi caçar no programa do Chico Xavier e fez uma pergunta para o Chico Xavier. Aí o Chico Xavier me fez outra pergunta para ele, irmãos. A pergunta para o Chico Xavier foi a pergunta mais fácil do mundo. E o homem não soube responder. Ficou com vergonha lá em rede nacional. O programa o que era gravado, mas todo mundo assistiu depois. Ele perguntou para o Chico Xavier se você está dizendo a respeito da reencarnação, então Adão e Eva é a reencarnação de quem? Aí Chico Xavier virou para dele e, infelizmente, nós temos que concordar. O Chico Xavier respondeu com sabedoria. Falou: olha, nem tudo vem ao nosso conhecimento. Tem coisas que pertencem somente a Deus. E como ele defende a reencarnação, ele falou isso, que só pertence a Deus isso aí. Ele não tinha como responder. Aí ele falou assim, e por exemplo, eu posso te perguntar também, com quem Caim casou? Se existia, do pensamento dele, né? Se existia só Adão e Eva, Caim e Abel na terra. E o pastor mexeu para um lado, mexeu para o outro, mexeu para aqui, mexeu para ali, e não conseguiu responder. Passou vergonha lá por não saber responder. E a resposta, mas é a mais simples possível de com quem Caim casou. Simples, não temos dificuldade com isso. O texto é muito claro, capítulo 4, capítulo 5 do livro de Gênesis é muito claro com quem Caim casou. Então, o camarada foi sem preparo, foi lá tentar prender o Chico Xavier e foi preso, saiu envergonhado. Agora, pergunta, tem muitas pessoas que perguntam, com quem Caim casou? Isso é pergunta, irmão, que sempre ocorre na escola bíblica, ocorre no estudo bíblico, com quem Caim casou, se existia gente na Terra mais, e existe até histórias inventadas de folclore que fala que Caim casou com um demônio, não sei se os irmãos já leram isso, que Caim chegou a casar com um demônio, que esse demônio era um filho
da primeira mulher de Adão, que não era Eva, com um demônio chamado Samael, e saiu um outro demônio, ou demônia, e casou com Caim, ou que o próprio Caim veio casar com a mulher, a primeira mulher de seu pai. Alguém ouviu falar aqui de Lilith? Lilith, então. Então, alguns até alegam isso, Caim casou com Lilith, que Lilith virou um demônio depois. Então, é um monte de coisa de babuzeira. Quando, na verdade, Caim casou possivelmente com a irmã dele e nada mais. Que a Bíblia fala que Adão teve filhos e filhas. E quando a Bíblia fala, irmão, que Caim saiu da presença de Deus, o que seria a presença de Deus? Não tem como sair da presença de Deus, que Deus está em todos os lugares. Quando a Bíblia fala que Caim saiu da presença de Deus, quer dizer que saiu daquele local de culto, ali na região do Éden. E ele habitou na terra de Nod. Aí o pessoal inventa falando assim, Caim habitou numa terra distante. A terra não era distante, a terra era ao norte do Éden. Norte do Éden. Então não era tão longe. Caim habitou nessa terra, aí fala, Caim conheceu a sua mulher e ela deu um filho e chamou o nome de, parece que é Enoque. Agora, irmão, quando a Bíblia fala que Caim conheceu a mulher dele, não é conhecer, chegou e falou, prazer, eu sou Caim, ela falou, prazer, eu sou fulano, não. Conhecer na questão que coabitou com ela, ele teve relação sexual com ela e ela teve um filho. O contexto mostra isso. E hoje as traduções da Bíblia, por exemplo, a Bíblia da versão da tradução atualizada traz que ele coabitou com a sua mulher. Então, possivelmente, Caim já saiu da terra, lá de perto do seu pai Adão, junto com a sua irmã, que se tornou sua mulher, não sabemos a idade, como nessa época era permitido isso. Ele casou com a irmã dele. Nada mais do que isso. E as pessoas criam maior problema com esse tipo de coisa. E outros tipos de perguntas que tem na Bíblia, outros tipos de coisas que tem na Bíblia, que não é de dificuldade, e as pessoas conseguem complicar o texto da Bíblia. Mas aqui, irmão, na frente, fala assim, ó, qual dificuldade deve ser resolvida? Qual o problema a ser solucionado? Isso é uma questão, irmão, que nós devemos fazer quando estamos estudando a Bíblia, que deparamos com algum texto difícil, e, como eu já falei, às vezes nós achamos alguma coisa que parece estar fora do lugar. Como eu falei com os irmãos, eu não sei se os irmãos aqui já leram, eu sempre, quando meus estudos, eu leio toda a genealogia. Não sei se os irmãos já repararam no livro de Crônicas, do capítulo 4. De repente, ele está o escritor escrevendo a genealogia, ele para do nada e conta a história de um homem e depois volta para a genealogia, que é a história de Jabes. Os irmãos que já leram a história de Jabes, eu vou falar de Jabes. Ele está ali relatando um monte de nome, falando que fulano gerou fulano, depois ele fala assim, e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque com muitas dores lhe dera a luz. Aí vai dar a oração de Jabes, e de repente ele volta novamente e continua escrevendo a genealogia como que se nada aconteceu. E se você arrancar a história de Jabes do meio, você vai observar que a genealogia continua normal. Aí nós temos que perguntar por que ele escreveu aquilo ali? Qual é a razão que ele foi escrever aquele negócio ali no meio daquela genealogia? Outra coisa, você já nunca se perguntou por que existe aquele número tão grande de genealogia ali no livro de 1 Crônicas? Qual a razão de ter, do capítulo 1 ao capítulo 10, só de genealogia? Qual a razão daquilo ali? Você nunca parou para perguntar isso? Tipo assim, parece estar tão inútil. Porque, tipo assim, por que você está fazendo esse negócio aqui na Bíblia? Por que já não começou lá com as histórias? Uma das coisas interessantes, primeiro, eu até falei na aula passada, o livro de Crônicas, o livro de 1º e 2º Crônicas, que na Bíblia dos Hebreus é um livro apenas, contém o mesmo conteúdo do nosso, porém é somente um volume, não são 2 volumes igual ao nosso. Foi o último livro escrito, ou talvez o penúltimo. Está entre ele e Malaquias ter sido o último livro a ser escrito. Não se sabe quem escreveu. Alguns acreditam que é Esdras. Eu não sei se os irmãos conseguem observar o livro de Reis o livro de Samuel e Reis. O livro de Crônica é a repetição do livro de Samuel e do livro de Reis. Só que o livro de Samuel e Reis, eles foram escritos talvez por algum profeta. Ele retrata toda a história na perspectiva de profeta. Já os 2 livros de Crônicas retratam na perspectiva de um sacerdote. Se você observar, ele coloca mais ênfase nas coisas espirituais
do que o livro de Samuel e o livro de Reis. E o livro de Crônicas, irmão, a razão de ter que a genealogia, primeiro, ele foi escrito, o livro de Crônicas, para retratar a história desde Adão até o cativeiro babilônico para aquelas pessoas que voltaram do cativeiro. As pessoas que voltaram do cativeiro não conheciam a sua história. Então, o escritor do livro de Crônicas, que possivelmente era um levita, que os seus pais lhe passaram aquela história no cativeiro, foi passando e passando, e ele não esqueceu, e inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu toda a história do povo de Israel, bem resumido, desde Adão. Se você observar, ele começa com a genealogia em Adão e termina no cativeiro novamente, para mostrar para o povo que o que aconteceu na terra, o pecado, os homens vieram, as tribos que permaneceram, como a tribo de Judá, o cativeiro babilônico, que o reino do norte se dispersou, eles nem preocupou em tratar esse livro de crônicas, ele só mostra ali quando o reino se dividiu, o reino do norte se perdeu, o reino do sul permaneceu, foi levado em cativeiro, saíram do cativeiro babilônico. Isso era para que aquele povo que nasceu no cativeiro, eles tivessem acesso à história do povo deles. Então, por isso foi escrito os livros de crônica. E a genealogia, primeiro, o sentido literal era para que eles não perdessem a história do seu povo, de onde eles vieram. E o sentido teológico é para que eles chegassem ao conhecimento de que aquela genealogia ainda traçava a genealogia de Cristo. Ele retratava a respeito da genealogia de um Messias que viria. Então, o sentido literal é para que eles não perdessem a história da vida deles, e o sentido espiritual, que é a aplicação teológica, é para que eles entendessem que o Messias viria daquela genealogia. Os irmãos observar, ele traça toda a genealogia, ele permanece com a tribo de Judá. E não preocupa em falar da genealogia de outras tribos, a não ser mais tratar da história do povo de Judá, toda a história do povo de Judá, da história de Davi. Ele conta bem resumida a história de Saul, bem resumido mesmo, depois retrata toda a história de Davi, para mostrar para o povo que os que estariam lendo que a esperança ainda permanecia, que o povo não deveria perder a esperança. Então, esse tipo de pergunta nós deveríamos fazer. Isso vai te ajudar a interpretar a Bíblia, isso vai te ajudar a entender as questões teológicas, isso vai te ajudar a entender aquilo que o escritor bíblico quer passar para o povo que lia naquela época e o que nós podemos aplicar hoje. Que uma das coisas também que nós temos que perguntar é como os primeiros leitores reagiu diante daquele texto que eles tinham em mãos. Eu não sei se os irmãos já perguntaram isso também, como, por exemplo, os primeiros leitores se reagiram diante dos 5 livros de Moisés, quando Moisés retratou toda a história do povo de Israel, todo o trajeto do povo de Israel, Moisés escreveu, e para aquela nova geração que veio, Moisés mostrou para eles, aquele livro ficou escrito. Como os primeiros leitores eles reagiram diante daquilo ali? E como nós devemos reagir? Qual aplicação nós devemos tirar para nós? Isso seria uma pergunta que nós devemos estar sempre fazendo. O ponto número 4 fala assim, ó, uma análise interpretativo. Fala, ó, interpretar em sentido restrito é tomar uma posição própria a respeito dos ideais enunciadas. É superar a estrita mensagem do texto, é ler nas entrelinhas, é forçar o autor a um diálogo, é explorar toda a fecundidade das ideias expostas. Então, ou seja, na questão de fazer uma análise interpretativa, o pastor quer mostrar aqui que o aluno de uma faculdade vai ter que fazer isso. Ele vai ter que ler entre linhas, ele vai forçar o autor a algum diálogo, ou seja, ele vai fazer perguntas para o autor ali, e isso tudo imaginário, claro. Ele vai explorar o máximo as ideias expostas naquele livro que ele está lendo. Para nós é diferente? Não, nós temos que fazer uma coisa. O único problema que eu vejo aqui é nós lermos entre linhas a Bíblia. Nós não podemos, irmão, quando se lê entre linhas a Bíblia que surge muita heresia. Nós temos que entender que a Bíblia ela trata uma história, ela tem uma história que ela segue. E essa história que ela segue não pode haver coisas entre linhas. O que eu estou dizendo, irmão, que eu não sei se os irmãos já viram isso, as pessoas que querem tirar coisas de versículo que não existe.
Com o avanço do cabalismo no mundo, não sei se os irmãos sabem, quase toda a teologia judaica hoje ela vem de pensamento cabala. Os cabalas são judeus místicos. Eles acreditam em numerologia, é, muita coisa que eles acreditam de alguns acreditam em reencarnação, outros acreditam, chega a fazer, irmão, coisas, por exemplo, essa questão da Lilith, ela é aceita pelos judeus cabala. Alguns judeus cabalistas acreditam que Salomão ele tinha um anel que ele comandava demônios e esse tipo de coisa mística. Alguns acreditam que Salomão era mago porque eles encontraram. Irmãos, a Bíblia fala em Eclesiastes que Salomão leu de tudo, estudou de tudo. Então, possivelmente, a biblioteca de Salomão era muito vasta, ela tinha todos os tipos de livro que nós podemos imaginar. E foi um achado arqueológico, acharam livros de magia supostamente na biblioteca pertencente a Salomão. Então, alguns chegaram, através desse pensamento de achar livro de magia lá, que Salomão poderia ter sido um alquimista também. Quando, na verdade, Salomão simplesmente leu de tudo. Ele lia de tudo, não que ele praticava magia. Se você procurar no YouTube, é só você colocar lá o lado de Salomão que a Bíblia não conta. E você vai achar essa história, é, essa aberração narrada lá, que Salomão foi o primeiro maçom, que foi ele que deu origem à maçonaria. Não sei se os irmãos já observaram, as lojas maçons sempre têm aquelas duas colunas, que inclusive as mesmas, o nome das colunas é a mesma, Jaquim e Boaz, que tinha no Templo de Salomão. Eles falam que deu-se início com Salomão a maçonaria, mas foi através do filho da viúva, o, o que construiu a, os utensílios e trabalhou em toda a obra do templo. Eles falam que esse Irão que seria o primeiro grão-mestre da maçonaria, mas quem deu origem foi Salomão. Então, esse tipo de coisa que não está na Bíblia. E coisas que estão entre linhas. Irmão, eu costumo dizer o seguinte: a Bíblia foi escrita para um povo, numa linguagem humana, para que nós possamos entender a Bíblia. Então, eu não acredito que há no meio da Bíblia códigos, coisas, com uma palavra hebraica que você coloca, igual, por exemplo, no judaísmo cabala, eles costumam muito com numerologia e pegar letras e colocar significado nas letras, dividir uma palavra em letras e falar que essa palavra pode significar isso. Os irmãos estão compreendendo? Por exemplo, há uma frase muito bonita criada por alguns teólogos a respeito da genealogia de Adão, Sete, Enos, e ali eles começam a falar que naqueles nomes existe uma frase oculta que já falava da redenção. Bom, fala sério, Deus não precisa dessas coisas. E por que essas coisas não foram reveladas? Nem para Cristo, lá que não deixou nada disso escrito para nós, e tampouco para o maior bandeirante do cristianismo, que foi o apóstolo Paulo, não teve nada disso. Um dia eu até falei, eu não sei se eu falei na sala aqui, mas acho que eu falei foi no básico. Existe um livro chamado O Código da Bíblia. Os irmãos aqui já ouviram falar desse livro? Alguém já ouviu falar? Código da Bíblia foi um livro escrito por alguns judeus matemáticos, que, inclusive, boa parte deles vivendo na América, de linha cabala, que chegaram ao conhecimento que, através, como no hebraico as letras são números, eles, através de algumas numerologias, descobriram algumas profecias no Pentateuco. Só no Pentateuco também. Descobriram algumas profecias. Aí eu fico tentando me perguntar, isso ficou oculto do homem como o apóstolo Paulo, como Barnabé, como Lucas, Apolo, e homens que tiveram interpretação extraordinária da Bíblia, como o apóstolo Paulo, e ele não conseguiu ver isso, e esses judeus cabala conseguiram ver essas profecias. Só que as profecias deles só cumprem depois que ocorreu. Só depois que ocorreram as coisas que eles falaram. Por exemplo, as duas torres, a morte do Saddam Hussein e o ataque do Bin Laden. Eu não sei como que eles não acharam a morte do Bin Laden, lá que o livro foi escrito antes do Bin Laden morrer. E muitas outras coisas que eles falaram que tem nesse livro, só que tudo depois que ocorreu.
Então, a Bíblia, irmãos, ele é um livro que traz uma linguagem humana, não existe coisa ali entre linhas. Mas agora, as outras coisas que o pastor colocou aqui, eu concordo. Que aqui, na verdade, esse aqui está na questão de livro, como eu já falei, é num livro secular. E como para nós seria aplicado na questão teológica, por isso que eu tô falando. Então, uma das coisas, nós temos que forçar o autor fazendo um diálogo. Não há nada melhor do que você dialogar com o autor dali que você está lendo, para você entender por que ele escreveu aquilo, o que quer dizer aquilo. Nada melhor do que você explorar o máximo de tudo que você está lendo e que você pode compreender desse autor que você está lendo, somente do autor bíblico. Então, esse tipo de coisa, sim. Agora, entendemos na Bíblia, não tem nada entre linhas. Na Bíblia, tudo que está na Bíblia está revelado para nós. Tudo que está na Bíblia. A Bíblia ela é uma revelação escrita para nós. Então, nós podemos ter dificuldades de compreender, como eu já falei, devido à distância a distância do nosso contexto com o contexto histórico, cultural, bíblico, mas nada tão impossível que nós alcancemos. Mas outras coisas não existe na Bíblia, nada de coisa entre linhas e ocultas. Tudo está bem patente para nós, basta dedicar em cima daquilo. Na página número 13, irmãos, o primeiro parágrafo fala assim, ó, a primeira etapa de interpretação consiste em situar o pensamento desenvolvido na unidade, na esfera mais ampla do pensamento geral do autor, e em verificar como as ideias expostas na unidade se relacionam com as posições gerais do pensamento teórico do autor, tal como é conhecido por outras fontes. Então, ou seja, de acordo com a questão metodológica, nós devemos desenvolver esse tipo de interpretação, conhecendo o pensamento do autor e a unidade que ele preocupa em passar, né, de forma geral. E o pastor mostra que deve se verificar também em outras fontes de pessoas que talvez estudou esse autor e escreveu alguma coisa a respeito, ou até algo teórico dele. Já, como eu já falei, mano, na Bíblia nós temos essa facilidade, que alguns livros andam de acordo com o outro. Por exemplo, nós temos uma facilidade muito grande de interpretar o livro de Levítico quando nós estudamos a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus ela é uma interpretação extraordinária do livro de Levíticos e de algumas partes do livro de Deuteronômio e do livro de Êxodo. Ela é muito bem explicada, a carta aos Hebreus, dando explicação do livro de Levítico. Se você for pegar as profecias, você vai ver que o Evangelho de Mateus cita muitas profecias. O livro de Salmos, irmãos, tem uma facilidade muito grande por ser um livro de oração. Nós não temos tanta dificuldade, mas se você observar, é só você observar a vida do autor do Salmo, o contexto histórico dele baseado no livro de Samuel, no livro de Crônicas e no livro de Reis. Por exemplo, se você conseguir descobrir qual foi a ocasião que aquele salmo foi escrito, por exemplo, um salmo de Davi, se você descobrir qual foi a ocasião que aquele salmo foi escrito, você tem uma facilidade muito grande de interpretar aquele salmo. Se você entender em que ocasião, por exemplo, o Salmo 142, ele foi escrito em uma ocasião que Davi fugia de Saul e ele se escondia na caverna de Adulão. Então, isso ajuda bastante. O Salmo 133 foi um salmo que foi confeccionado por Davi em um período em que, talvez Davi foi aquele período que ele assumiu o trono, e o filho de Saul havia tomado para ele tentou assumir o trono, e Davi assumiu o trono em Hebrom por 7 anos. E ele reinou em Samaria por 7 anos também, depois foi morto, e Davi unificou o reino. Então, quando Davi unifica o reino, possivelmente ele faz aquele salmo dizendo: ó, como é bom e como é suave que o povo, ou seja, que os irmãos vivem em união, que os irmãos ali, eram as 12 tribos de Israel, estavam unidas. É só você observar todo o salmo que você vai ver que o contexto histórico é esse. Então, esse tipo de coisa ajuda. Quando você consegue organizar o seu pensamento, entender o pensamento do escritor, colocando em outras obras, no fato da Bíblia, outras obras que está de acordo com aquele mesmo tipo de pensamento, vai te ajudar bastante a interpretar a Bíblia. Como eu falei, no livro de Salmos nós temos essa facilidade. O livro de Isaías, como os demais profetas, nós temos essa facilidade de entender as profecias cumpridas no Novo Testamento. As que cumpriram na questão histórica,
teríamos que conhecer historicamente, e as que hão de cumprir, interpretar da maneira correta, para não fazermos heresia, e isso nos ajudará bastante. O livro de Daniel, irmãos, ele é um livro com um pensamento bem puxado para o lado apocalíptico, e isso ajuda bastante a interpretar o próprio livro de Apocalipse. O livro de Daniel, alguns até falam que Daniel ele é o Apocalipse do Velho Testamento. Escatologia está em toda a Bíblia, mas os dois livros que têm mais escatologia é o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Outros livros que tem bastante, como o livro de Ezequiel, a carta aos Tessalonicenses, tem muita escatologia, porém os dois livros que realmente são de escatologia são esses dois, e eles trabalham em conjunto. Se você for fazer qualquer curso de teologia, quando você vai estudar escatologia no livro de Apocalipse, você vai ver que Apocalipse e Daniel, os dois livros trabalham em conjunto para ajudar a interpretar. Isso, se nós conseguirmos identificar, amor, esse tipo de coisa na Bíblia, com um livro que trabalha em conjunto com o outro, o profeta que profetizou no mesmo período do reinado. Se você observar todos os títulos dos livros dos profetas, quem era o rei que estava no trono, você vai identificar qual foi o período que esse profeta profetizou. Isso vai te capacitar a identificar qual outro profeta que profetizou no mesmo período que ele, e isso vai te ajudar a interpretar. Você vai conseguir saber para que ele está falando, para qual reino que ele falava, e ele era contemporâneo de quem. De repente, esse outro profeta, por exemplo, Oséias e Isaías, eles eram contemporâneos, porém profetizaram para reinos diferentes. Isaías para o reino do sul e Oséias para o reino do norte. Então, isso não ajuda bastante a interpretar o texto. Primeiro que o livro de Oséias não tem tanta dificuldade para interpretar, só mostra a ingratidão do povo e Deus provando isso para Oséias através de um casamento falido, que era a mesma forma que Deus fez com o povo de Israel, e eles viraram as costas para Deus, por isso foi levado o cativeiro à Síria. Então, nós, se conseguimos entender essas coisas, os livros que trabalham em conjunto com o outro, ou um livro que retrata a história de um autor, de algum salmo, ou da história de alguém que você está falando, ou melhor, estudando, isso vai ajudar bastante. Outros livros da Bíblia não que são fáceis de interpretação, por exemplo, o livro de Jonas é muito fácil de interpretação, ele não retrata reis sobre nada, ele está falando apenas de uma ida dele em Nínive, era uma profecia para um povo não judeu. Então, são livros fáceis de interpretação. Eu entendo que tem outros com mais dificuldade. Por exemplo, o livro de Salmos, irmão, aparentemente parece ser um livro muito fácil de interpretação, quando na verdade não é, pelo fato de nós não colocarmos o Salmo no lugar certo. Um livro, por exemplo, que eu sempre tive muita dificuldade com ele antes, até que eu compreendi por qual razão que ele escreveu. O livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, para mim, é um dos livros mais difíceis da Bíblia. Eu tive uma dificuldade muito grande em estudar o livro de Eclesiastes. Até que eu entendi qual ocasião que Salomão escreveu, por que ele escreveu e que tipo de pensamento ele tem quando ele escreve o livro, né? Qual a perspectiva dele em escrever o livro. Que, se você observar, Salomão escreve o livro de Eclesiastes na perspectiva do homem sem Deus, e não da perspectiva nossa, que somos servos de Deus hoje. Ele escreve na perspectiva do homem sem Deus, como o homem enxerga a vida, como o homem observa as coisas sem as lentes do Espírito Santo. Esse é o pensamento do livro de Eclesiastes. Então, quando você entende o que ocorreu na vida de Salomão e qual foi o período da vida dele que ele escreveu o livro de Eclesiastes, isso vai te ajudar a interpretar o livro de Eclesiastes. Mais embaixo, no quinto parágrafo, fala assim, ó, o próximo passo da interpretação é a crítica. Não se trata aqui do trabalho metodológico da crítica externa e interna, adotado na pesquisa científica. Visa, durante a leitura analítica, é a formação de um juízo crítico, tomada de posições, uma avaliação cujo critério deve ser delimitados pela própria natureza do texto lido. Eu até falei um pouco a respeito desse assunto na aula passada, irmãos, que essa crítica não tem a ver com ser crítico, tem a ver com fazer uma análise daquilo que estamos lendo e fazer essas perguntas, como eu já disse, fazer uma análise do assunto, ser bem cauteloso naquilo que estamos
estudando e fazer essas críticas nesse sentido. Ver por que aquilo está daquela forma. Então, o pastor quer mostrar isso, que um dos passos, o outro passo é essa crítica. É tratar de um trabalho metodológico, não da crítica externa, mas uma pesquisa, da pesquisa científica, mas visa uma leitura analítica e um juízo crítico. É você conseguir detectar os determinados problemas que tem ali para que você possa interpretar da maneira correta, que você possa tomar uma posição sobre o assunto que você está lendo. Tanto isso na Bíblia como nas leituras seculares. Na Bíblia, para nós, se torna um pouco, às vezes, mais complicado quando nós partimos desse análise crítico com as coisas ali, sim, e não consigo chegar a um denominador comum. Às vezes nós pesquisamos bastante e ficamos perdidos ainda com determinados textos. Por exemplo, textos como profecias. Tivemos uma lição passada a respeito de Gog e Magog. E pensa num assunto difícil. Você pode pegar o texto, você vai ali que os únicos lugares que trata de Gog e Magog é em Ezequiel e Apocalipse, e uma coisa não tem a ver com a outra. O de Gog e Magog de Apocalipse é uma coisa, do livro de Ezequiel é outra. E muitas pessoas vai na etimologia das palavras. Aí, quando você vai na etimologia das palavras, você encontra vários significados, mas quando você vai historicamente, aqui não tem a ver. Não tem nada a ver com essas questões. As pessoas vão lá caçar quem é Tubal, quem é Meseque, e vai lá descobre que é descendente de Jafé, e os descendentes de Jafé são o povo da Europa, e que o povo da Europa começa a colocar a Alemanha. Bom, uma coisa Aí fala que é a Turquia, mas os turcos não são descendentes de Jafé, os turcos são descendentes de Ismael, e que vem através de Abraão, que é através de Sem. Então não tem nada a ver com aquilo ali. E a história não bate. Para mim, particularmente, o que seria, dentro da profecia de Ezequiel, o que seria o Gog e Magog? Seria as perseguições que Israel sofreria desde quando ele saiu do cativeiro babilônico e voltou a ser nação. Isso são as nações que são representadas por Gog e Magog até na Guerra dos 6 Dias, nas guerras de Israel, nessas confusões que existem na faixa de Gaza, até hoje. Então não tem a ver com esse monte de coisa que o povo arruma aí com a história da Bíblia. E acaba complicando as coisas da Bíblia. Então, há as dificuldades, por isso que eu falei que há uma certa dificuldade. Porém, o povo parte, irmão, de pressupostos que eles querem encontrar resposta para uma coisa que não está tão fácil na Bíblia e começa a criar termos na Bíblia para trazer resposta para que ele acaba não conseguindo trazer. Possivelmente, todo mundo ouviu falar que até essa guerra aí da Rússia tinha a ver com Gog e Magog, e aí, quando você vai profecia, Gog e Magog tem a ver com Israel, e a Rússia está lá tratando essa confusão desse para lá com a Ucrânia, nada tem a ver com Israel, e os pessoal já colocou que é Gog e Magog, e muitas outras coisas. Então, quando se parte desse pressuposto, e ainda tentando achar essas áreas escatológicas, mesclando com um monte de coisa que está acontecendo hoje, sem obedecer a um princípio bíblico, nós vamos perdendo a história, vamos perdendo a profecia e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, fazer uma análise crítico do texto vai ser cauteloso. Nós não podemos partir ali para pressupostos e achar que ou até mesmo ir com esses significados de palavras. Nós temos que entender que muitas coisas mudaram, irmão, da época de Ezequiel até hoje. Muitas coisas mudou, o nome de coisas mudaram, povos mudaram. Então, mudou muita coisa e as pessoas continuam com o mesmo pensamento. Infelizmente, existem muitas igrejas que traçaram um plano escatológico e eles não preocuparam em mudar aquele plano escatológico. Principalmente na Assembleia de Deus, mas existe um plano escatológico na Assembleia de Deus que não muda. Eles não têm preocupação de avançar, de buscar novas coisas na Bíblia, simplesmente traçar aquele plano escatológico daquela forma e fim de conversa. Aquilo ali é a escatologia assembleiana e acabou. Quando, na verdade, não é assim. Nós temos que partir da Bíblia para os pensamentos escatológicos, de forma alguma acreditar que porque nós lemos, nós achamos que é daquele jeito, porque um pastor mais renomado escreveu daquela forma, é aquilo. Então,
fazer uma análise crítica é isso, é nós conseguir respeitar, além de tudo, a interpretação correta da Bíblia. Temos que fazer isso. As horas, só um pouquinho. Aqui ele fala, ó, é isso, eu terminei aqui isso. A problematização. Ele fala, ó, a problematização é a quarta abordagem da unidade com vista ao levantamento dos problemas para discussão, sobretudo quando o estudo é feito em grupo, Retoma-se todo o texto, tendo em vista o levantamento de problemas relevantes para a reflexão pessoal e principal para a discussão em grupo. Aqui, irmãos, nós falamos na aula passada a respeito da questão de grupos, de estudar em grupo. Digamos que estamos estudando em grupo. Então, temos um texto, como eu já falei, bíblico. Um assunto da Bíblia. Colocamos esse próprio assunto do Gog e Magog. Então, nós vamos ter que, conforme o pastor, tem que retomar o texto. Lemos, vamos reler, vamos discutir o assunto em grupo, vamos analisar, vamos entender o conteúdo histórico, estudar sobre as profecias que já se cumpriu em Israel. Se essa profecia de Gog e Magog tem a ver com a coisa futura ou coisa que já passou. Gog seria um nome realmente de uma nação, Magog seria realmente o nome desse rei, e coisa assim. Naquele período de Ezequiel, eles entenderam aquilo, foi aplicado, o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico se deu. Houve guerras, por exemplo, como eu já falei, houve várias guerras no Império Macedônio Grego, até que o povo de Israel chegou ao Império Romano. Então, tudo isso conta, irmãos, em relação a esse tipo de texto. Então, o que o pastor quer mostrar temos um texto, irmãos, estamos trabalhando em conjunto, vamos analisar novamente. Agora, concernente à nossa vida devocional com a Bíblia, você tem que rever sempre o texto que você não consegue interpretá-lo. Rever novamente, passa de novo, pesquisa, faz alguma coisa, mas não abandona o texto. Tem pessoas que tentou 2 vezes, não conseguiu, larga o texto para lá. Então, ele vai sempre estar com aquela dúvida. Ele tem que pesquisar e pesquisar, rever o texto, ler com cautela, buscar, ver qual é o contexto remoto, o contexto imediato, e se está difícil, buscar em outras fontes. Perguntar, não há problema nenhum perguntar, e ir daí por diante. Então, temos esses problemas, e esses problemas têm que ser resolvidos assim. Se é em grupo, todo o grupo vai reaver o assunto para poder chegar a um denominador. Irmão Elvis? Se a gente olhar aí Gog e Magog, procurar no Google aí, falando aí, dá uma olhadinha aqui, a referência que eles dão no Google aqui é nos fins dos tempos, né? Eles não falam assim que é uma coisa que nem você falou aí, que é uma perseguição. Mas é porque existe o Gog e Magog de Apocalipse, que é o fim dos tempos, alguns até debatem que é pouco antes do milênio, e o Gog e Magog de Ezequiel 38, que são duas coisas diferentes. O do Apocalipse é dos fins dos tempos, que não tem nada a ver com o Gog e Magog de Ezequiel. Se você procurar uma interpretação de Ezequiel 38, você vai ver que não tem nada a ver com o Gog e Magog de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, me parece que fala de Gog e Magog. Que ali Gog e Magog ali está relacionada aos 4 cantos da terra. E que lá está bem interpretado, lá, relacionado aos fins dos tempos, os 4 cantos da terra, em Apocalipse. E já do Gog e Magog de Ezequiel tem a ver com nações. Que, como eu já disse, nós não sabemos que nações são essas. Eu, particularmente, creio que são as perseguições que Israel sofreu desde quando ele voltar do cativeiro babilônico. Então, eu, particularmente, acredito. Melhor, desde quando eles voltaram a ser nação em 1948. A do cativeiro babilônico, eles passaram um período e a dispersão dos anos 70 depois de Cristo foi a maior dispersão que existiu do povo de Israel. Só voltaram depois de 1.800 anos à sua terra, à sua pátria. Então, dali para frente, se os irmãos observar, houve várias guerras em Israel, como há até hoje, mas guerras pesadas, como a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur e outras que ocorreram lá em Israel, e sempre Israel obteve vitória. Então, eu acredito que seria isso. Mas tem pessoas que dão vários outros nomes para Gog e Magog aí. E tem uns que mesclam também o Apocalipse com o livro de Ezequiel, mesmo fugindo do contexto e fala que é uma coisa só. Mas dentro do pensamento na Assembleia de Deus são coisas diferentes. O Gog e Magog de Apocalipse e de Ezequiel. Então, irmãos, aqui o número 6. A síntese pessoal, eu falo assim, ó, a leitura
bem feita deve possibilitar ao estudioso progredir no desenvolvimento das ideias do autor, bem como daqueles elementos relacionados com elas. Ou seja, uma dedicação ao estudo, a ler um material, vai nos capacitar isso, a ter um desenvolvimento de ideias de acordo com o pensamento do escritor. Isso qualquer livro. Concernente a estudar a palavra de Deus ou um livro teológico, a palavra de Deus, nós buscamos sempre a ajuda do Espírito Santo, que foi quem inspirou a palavra de Deus, a nos ajudar a compreender, que nós venhamos a respeitar a interpretação, que nós possamos ser dirigido corretamente na interpretação, sem forçar nenhuma interpretação. E entendermos a ideia do leitor. Foi como eu falei pouco tempo atrás, quando você consegue identificar o pensamento principal do leitor, do escritor sagrado naquela carta, naquele livro, vai facilitar a interpretação. E você vai conseguir trazer melhores aplicações teológicas para a sua vida quando você entende o que realmente o texto está falando. Quando nós partimos, irmão, de versículos isolados e com interpretação errada, a aplicação vai ser errada também. Nós vamos conseguir fazer a aplicação certa interpretando um texto errado? De forma alguma. Vamos sempre aplicar de forma errada. Por isso, há essa necessidade de um progresso na leitura, de entender, de compreender a mente do autor, de dedicar a leitura e não desistir. Há essa necessidade no meio do povo de Deus. A conclusão é assim, a leitura analítica desenvolve no estudante leitor uma série de posturas lógicas que constitui a via mais adequada para a sua própria formação, tanto na sua área específica de estudo, quanto na sua formação filosófica em geral. Então, o que o pastor quer mostrar aqui é que esse análise que nós fazemos em nossas leituras nos capacita isso, nos ajuda a construir, ter uma formação melhor, entender melhor o pensamento do escritor ou do livro que estamos lendo, absorver o melhor o possível daquilo ali. E ele mostra que em qualquer área da nossa vida, irmão, quando nós somos dedicados à leitura, dedicado a estudar, a fazer análise dos textos que estamos lendo, que não basta apenas também ler, tem que fazer análise do texto que você está lendo, você tem que fazer perguntas, como já foi dito aqui, você tem que entender o pensamento do escritor, e isso vai nos ajudar a absorver o melhor e bem mais daquilo que nós queremos aprender. E que a nossa intenção, irmão, como estudantes de teologia é isso, é absorver o melhor, é absorver o máximo possível, principalmente concernente à Bíblia, aprender o máximo possível para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Nós não estudamos Bíblia para sermos pregador ou ensinador, estudamos Bíblia para compreender a vontade de Deus, entender os planos de Deus, de forma alguma, porque e entender na minha vida a palavra do Senhor, aplicar na minha vida. Porque se eu estudar para ser simplesmente um pregador, eu estou preocupando em aplicar nas pessoas e não em mim. Eu estou preocupando em passar para as pessoas o que eu consegui coletar dali sem aplicar na minha vida primeiro. Então, isso não é saudável, isso não é bom para nós que servimos ao Senhor. O nosso principal objetivo é transmitir para o povo aquilo que nós aplicamos em nossas vidas, aquilo que nós aprendemos de verdade, aquilo que o Senhor falou conosco primeiro. Porque há uma facilidade muito grande, irmão, de transmitir para as pessoas aquilo que você aprendeu sem viver. Porém, o efeito maior ocorre quando nós vivemos primeiro e depois transmitimos. Porque quando você vive, você fala com mais paixão. Você foi transformado primeiro. Aquilo surtiu efeito em você primeiro. Então você fala com mais vigor, com mais unção, com mais poder de Deus. Porque Deus falou com você primeiro. Então você viu que aquela mensagem, ela realmente ela é útil para a igreja, porque Deus falou com você. Então, esse é o ponto principal que nós temos em relação às leituras, principalmente a leitura da palavra de Deus. É conseguir fazer essas perguntas, obter respostas, analisar o texto e absorver o máximo do texto que nós estamos lendo. E, acima de tudo, irmãos, não podemos esquecer, como eu falei, de deixar de entender a mente do autor e saber quem é o autor de tal material que estamos
lendo. Amém? Alguma pergunta? Pode terminar a aula? Nós sei que falta 5 para as 10. Então, nós paramos no texto 4, onde o pastor vai retratar a respeito da história de um filme, ou até mesmo de... Só para poder ilustrar, mas isso nós vamos ver na próxima aula, a respeito desse assunto. Alguém tem alguma pergunta? Algum acréscimo? Não? Todos estão entendendo tudo? E outra coisa que eu falei com os irmãos observaram, sempre tem um questionário. Esse aqui tem um questionário. Eu não sei se os irmãos responderam esse questionário que existe no início, aí na página número 6, se os irmãos pudessem responder. E também, os irmãos pegaram lá no grupo que o pastor colocou, que vai ser trabalho. Não sei se os irmãos observaram, o pastor, eu perguntei para ele continua sendo trabalho. Então, o que está no final aí é para os irmãos responder aquelas perguntas e enviar para o pastor, que seria o Provão. Ele também colocou a data que foi estendida, o trabalho estendido, na verdade, que ele estendeu pouca coisa, como ele estendeu para o básico, mas temos a data da matéria passada para poder entregar o trabalho, e essa também ele colocou a data para poder ser entregue. É só os irmãos observar no grupo, que está tudo lá. Então, dessa vez ele continua do mesmo jeito, será trabalho também, não prova para o grupo do bacharel em teologia. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, então. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, nada. Agradecemos ao Senhor. Feche seus olhos, então vamos agradecer a Deus. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos mais um dia, com mais uma aula. Pedimos ao Senhor, ao Pai, que esteja guardando nossas vidas. Abençoe a cada aluno, ao Pai, que participou dessa aula, dando sabedoria, dando vitória. Que possam todos, ó Deus, continuar caminhando e chegar, ó Pai, ao fim, ó Pai, desse curso, glorificando o teu nome, que possam absorver o melhor, possam adquirir conhecimento para poder ser excelentes ensinadores, que o teu Espírito Santo incumba, ó Pai, de dirigir a vida de cada um. Guarde a todos no percurso dessa semana, seja conosco em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos, tenham uma excelente noite, ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode ser.